É possível ser próspero financeiramente sem ser dizimista? Pergunta muito boa. Muita gente tem vergonha de perguntar esse tipo de interrogação, mas eu vou não só responder, eu vou explicar. É possível ser próspero financeiramente sem ser dizimista? A resposta, sim. É possível ser próspero financeiramente. É possível adquirir riquezas materiais. É essa a pergunta que fizeram, né? Riquezas materiais sem ser dizimista. É possível, sim. A Bíblia, a palavra de Deus, nos dá lugar a respeito disso. Primeira coisa que você precisa entender, que eu vou explicar para você. Ser rico não tem a ver com ser fiel. Ser fiel, ter fidelidade no seu caráter, não significa que você será uma pessoa rica. A riqueza, assim como diz Salomão no livro de Eclesiastes, é um dom de Deus. Então Deus é quem dá a riqueza. Se a riqueza é um dom, quem dá esse dom é Deus. Deixe isso bem claro no seu espírito. Salomão também disse que viu na terra que o dom de riqueza e as riquezas não vêm por aqueles que correm mais, mas aqueles a quem Deus entrega e a quem Deus dá livremente conforme a sua vontade. Então não tem nada a ver com a minha fidelidade. Eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista e eu vou ser rico, eu vou adquirir riquezas materiais. Não é assim. Entenda que a sua fidelidade, ela vai trazer para a sua riqueza a bênção do Senhor. Ter o dom de riqueza não significa também que você tenha a bênção de Deus na sua riqueza. Por isso que é importante ser fiel a Deus para que a bênção do Senhor se estabeleça na sua riqueza. Era isso que fazia a diferença na vida de José, porque José, apesar de ser escravo, ele tinha a bênção. A Bíblia diz que ele tinha a bênção do Senhor sobre a vida dele. A bênção estava sobre a sua cabeça. Então, José, ele não só tinha o dom de riqueza, mas ele também tinha bênção sobre o dom dele. Ele tinha bênção sobre as riquezas dele, sobre as riquezas dele. O que você tem que ter em mente é que se você for dizimista, os céus vão se abrir e a bênção vai estar sobre a tua riqueza. Seja uma riqueza pouca que Deus te deu, ou seja uma riqueza muita que Deus te deu. Vocês estão entendendo? Está entendendo? Escreva aqui embaixo. Estou entendendo. Para que eu possa explicar mais, eu separei alguns versículos aqui. Provérbios 10 e 22 diz assim, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Ou seja, ainda existem aquelas pessoas que elas se apressam a enriquecer. Em outro versículo, no livro de Provérbios, diz que muitas pessoas se apressam a enriquecer e acabam caindo no laço do diabo. Então, é por isso que muitas pessoas elas entram nos jogos de azar e nas loterias e acabam atraindo maldição para si. Porque isso é um laço de Satanás. Você se apressar a se enriquecer é um laço do diabo, que pode destruir a sua vida. E tem destruído a vida de muitas pessoas. Nós vemos aí pessoas que deixam de trazer o pão para a sua casa para viver jogando, para viver nos vícios. E isso não há bênção de Deus nisso. Pelo contrário, a pessoa está num laço, caiu num laço de Satanás. Está caindo em maldição. E a maldição está sobre a sua vida. Acaba servindo a Mamon e não a Deus. Então, aqui no livro de Malaquias 3 e 10 diz assim, que Deus ele abre os céus a quem é fiel e derrama bênção sem medidas. Então, a bênção que é derramada sobre a tua riqueza, presta atenção, como eu disse, você pode ter o dom de riquezas, existem muitas pessoas ricas no mundo, mas não têm a bênção de Deus sobre a sua riqueza. Pessoas que nem servem a Deus, que são ricas.
A Bíblia nos dá a entender que a riqueza ela pode ser construída através do seu esforço, do seu trabalho, da sua luta. Porém, a bênção não. A bênção ela é construída pela sua fidelidade. Se você deseja ter a bênção na sua riqueza, essa riqueza pode ser muito ou pode ser pouca, você precisa ser fiel a Deus. Por isso, o ser dizimista abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medidas. Diga aleluia. Se você entendeu, escreve aqui embaixo. Aleluia. Amém? Vocês estão entendendo? Então, muitos ricos no mundo não são dizimistas, mas prosperidade sem Deus é ilusão de segurança. Entendeu? Então, você ser próspero financeiro sem a bênção de Deus é mesmo que você não ter nada. Não adianta você ser rico de muitas coisas e não ter a fidelidade abençoando ali a sua riqueza. Entendeu? Então eu devolvo o dízimo como uma forma de ser fiel a Deus, de expressar minha fé ao Senhor. Só devolve o dízimo quem tem fé. Quem não tem fé não consegue devolver o dízimo. Então, a fé e a fidelidade caminham juntas, porque a fé vem da palavra fides, do latim, que significa fidelidade. Então, a fidelidade ela é estabelecida através do meu ato de ser fiel a Deus para abençoar o que Deus me deu. Seja carro, casas, terrenos, automóveis, imóveis, tudo que Deus me deu, que é riquezas materiais, são abençoados pelo meu ato de ser fiel a Deus. Então tem muito rico que não tem a bênção de Deus na sua riqueza, porque não devolve o dízimo. Se você entendeu, diga aleluia. Amém?